Pense em um carro elétrico, o que vem à mente? Para muitos de vocês, provavelmente é um Tesla que vem à mente, um sedã elegante ou o formato estranho de lava de inseto robótico da Cybertruck. Talvez seja o primeiro carro elétrico ou híbrido que você viu antigamente, um Toyota Prius ou um Nissan Leaf, algo assim. Talvez seja um Volkswagen, um Skoda, um Audi, um Fiat, Rivian. Isso só continua. Eles são parte cada vez mais visível da mudança global dos combustíveis fósseis, com presença quase onipresente nas estradas e em várias partes do mundo. Os orgulhosos ocupantes de vagas de estacionamento especiais com a estação de carregamento pronta para usar. Mas, se são esses automóveis americanos e europeus que vêm à sua mente, então apostamos que toda uma outra dimensão da indústria de veículos elétricos pode ter passado despercebida por você. Mesmo não sendo sua fabricante de veículos elétricos favorita, é a maior concessionária da cidade e representa a indústria de veículos elétricos da China. Um gigante moderno de design e fabricação, ela produz mais veículos elétricos do que todas as outras nações do mundo juntas. Ela domina o mercado em áreas onde o Ocidente global nem está pronto para competir. Ela é tão boa no que faz que deixa todos para trás, com montadoras como Ford, Toyota, Volkswagen e outras completamente fora do mapa. Esta é a indústria de veículos elétricos absolutamente insana da China. Uma fera tão gigantesca e tão voraz que, no final das contas, pode simplesmente ser imparável. Apesar de ter investido tarde nos carros elétricos, a ambição chinesa por veículos elétricos existe há muito mais tempo do que se imagina. Nos anos 60, planejadores econômicos maoístas já buscavam criar uma indústria de bicicletas elétricas. Uma ideia que seria revivida sem sucesso nos anos 80 e que só decolaria de verdade na virada do século 21. Buscava principalmente reduzir congestionamento, poluição e riscos. Com o uso em massa de motocicletas movidas a gasolina em toda a China, a mudança para bicicletas elétricas pegou fogo, com mais de 1 milhão de e-bikes vendidas na China só no ano de 2005. Já segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos americanos, compraram só 1 milhão de e-bikes em um ano. Pela primeira vez em 17 anos depois que a China viu 10 vezes esse número agora. Naquela época, a indústria chinesa de e-bikes já se diversificava rapidamente, com centenas de modelos à venda. E nenhuma estação de carregamento, além de uma tomada comum, era necessária para recarregá-las. Mais ou menos na mesma época, as baterias das scooters chinesas já podiam competir diretamente com as scooters movidas a gasolina, sem serem tão volumosas a ponto de se tornarem um incômodo. E melhor ainda, elas eram acessíveis não só para os moradores mais ricos das cidades, mas também para os residentes urbanos mais pobres e para os habitantes das vilas rurais. A indústria de veículos elétricos da China vai muito além das bicicletas elétricas, e o avanço em direção aos carros elétricos, que realmente geram dinheiro no mundo todo, foi menos resultado de uma reforma social intencional nas cidades e mais uma tentativa de correr atrás do prejuízo. A China já possuía indústria automobilística no início dos anos 2000, mas, embora pudesse produzir uma quantidade enorme de carros muito rapidamente, ela havia perdido a oportunidade de se tornar competitiva no mercado automobilístico global. Os carros chineses não tinham fama internacional para abrir concessionárias ao lado da Nissan e Chevrolet. Eles não tinham qualidade para competir com BMW ou Mercedes-Benz no segmento premium, nem conseguiam oferecer preços mais baixos que outros fabricantes internacionais. Os carros com motor a combustão não eram uma área em que a China conseguiria se igualar aos outros, mas no setor de veículos elétricos já surgiam possibilidades interessantes. O início tardio da China nessa área teve vantagens. Os Estados Unidos e o leste asiático, por exemplo, já tinham visto empresas como Chrysler, Ford, Toyota e Nissan trabalharem duro para produzir veículos elétricos dignos de consumo. Mas a questão havia se tornado profundamente política nos Estados Unidos e o interesse por veículos híbridos e elétricos eficientes em combustível tinha ido por água abaixo. Gasolina barata, economia forte e até os melhores carros elétricos tinham autonomia inferior a 100 milhas.
Embora a Europa, o Japão e outros mercados automobilísticos importantes ainda tivessem interesse em veículos elétricos, a demanda dos consumidores lá era por veículos de baixa autonomia e baixa velocidade, que você poderia usar para dar uma volta pelo bairro ou ir até a cidade mais próxima. Mas certamente você não iria querer fazer uma viagem de carro pelo país com eles. Veículos não tradicionais mais promissores eram em geral híbridos como o Toyota Prius e Honda Insight, que ainda dependiam de motores a combustão. Eram considerados mais atraentes, confiáveis e uma aposta mais segura para as montadoras. Ainda existia o receio de que o mundo não estivesse pronto para a transição total aos veículos elétricos. Isso tudo trouxe à China uma oportunidade de ouro. Se a China pudesse admitir derrota nos veículos de combustão interna e híbridos, que eram o foco do mundo, então ela poderia direcionar seus esforços para o que naquele momento era um ponto cego. Veículos totalmente elétricos que, na época, estavam há poucos anos de surgir. A China, com sua capacidade de influenciar e manipular a demanda do mercado dentro do próprio país, poderia tornar a transição doméstica para veículos elétricos muito mais fácil do que, por exemplo, os Estados Unidos conseguiriam. E se pudesse investir em pesquisa e desenvolvimento desde cedo, aproveitando uma economia em rápido crescimento nesse processo, então a China não só teria qualquer veículo elétrico pronto para uso, mas veículos melhores e mais sofisticados do que os dos Japão ou Europa. Nesse processo, a China pode reduzir a dependência de petróleo internacional e diminuir seus grandes problemas de poluição do ar. Já em 2001, a China estava direcionando recursos para as tecnologias necessárias para começar a produzir veículos elétricos em massa, preparando o terreno para uma possível explosão na fabricação assim que os avanços tecnológicos essenciais surgissem. O processo não foi rápido ou fácil para a China, mas teve vantagens inesperadas. Para ajudar no processo e aproveitando suas vantagens inerentes em pesquisa e manufatura, a China avançou rapidamente mesmo assim. Em 2007, um engenheiro automotivo com 10 anos de experiência na Audi e que testou pessoalmente o primeiro veículo elétrico da Tesla, o Roadster de 2008, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia da China. Ele é acreditado pela decisão de colocar a pesquisa e a produção de veículos elétricos no topo da lista de prioridades da China. Então, a China começou a subsidiar fortemente as empresas de veículos elétricos para ajudá-las a superar os anos difíceis de desenvolvimento e baixas vendas, além de incentivar os potenciais clientes a comprar o produto que elas vendiam. Antes de o consumidor chinês comprar veículos elétricos diretamente, a China contratou montadoras para produzirem veículos elétricos para o transporte público. Nas grandes cidades, as restrições para conseguir uma placa foram suspensas para quem comprasse um veículo elétrico. E as cidades individuais implementaram seus próprios programas piloto para disseminar a tecnologia, da forma que acreditavam levar ao maior sucesso local. Montadoras individuais, não apenas as chinesas, podiam aproveitar todos esses mesmos programas de subsídio e pacotes de assistência se assim desejassem. A Tesla foi fortemente cortejada e a estratégia deu certo. A Tesla abriu sua primeira gigafábrica em Xangai em 2019, depois de ser construída em menos de um ano. E hoje, cerca de metade de todos os carros da Tesla são fabricados lá. Durante todo esse tempo, a indústria chinesa foi forçada a se elevar ao padrão da Tesla e até superá-lo. A tal ponto que agora a Tesla é que precisa tentar acompanhar os fabricantes chineses de veículos elétricos e não o contrário. E do lado da tecnologia, avanços rápidos vieram junto com a evolução da indústria. A China liderou nas baterias de fosfato de ferro-lítio, opção mais segura e barata. Isso, em certo momento, tinha desvantagens em relação às baterias de lítio, níquel, manganês, cobalto, usadas mundialmente no desenvolvimento de veículos elétricos. Hoje, no entanto, as empresas chinesas de baterias superaram essas barreiras tecnológicas. Ao mesmo tempo, a China controla grande parte das refinarias mundiais de componentes de baterias como cobalto, grafite e compostos mais complexos. No lado da fabricação, a China apostou totalmente na automação de suas linhas de produção e na digitalização de seu processo de design e fabricação. Quando o assunto é tecnologia avançada, a China lidera, investe em direção autônoma, controle de voz e outros recursos que melhoram a experiência do usuário, rivalizando com o que há de melhor na fabricação automotiva ocidental, mesmo quando comparado a todos os automóveis ocidentais, não apenas veículos elétricos.
Embora a visão geral da indústria de veículos elétricos da China seja impressionante, também precisamos ir direto ao ponto e dar uma olhada mais de perto tanto nos veículos que dominaram a indústria de veículos elétricos da China, quanto nas empresas que também a dominaram, em ambos os aspectos. Simplesmente, há muito o que falar para que possamos apresentar uma visão geral abrangente em um tempo razoável. Então, em vez de apresentar uma lista exaustiva, vamos discutir primeiro e, acima de tudo, os principais participantes. O maior fabricante de veículos da China, de longe, é a BYD, uma organização cujo nome original não tinha significado, mas que recentemente foi adaptado para Build Your Dreams, ou Construa Seus Sonhos. O fim de 23, a BYD foi a fabricante de veículos elétricos mais vendida do mundo, superando todas as outras. Até mesmo a Tesla se tornou a primeira empresa na história a produzir 6 milhões de veículos elétricos individuais e ainda conquistou o prêmio de terceira montadora de carros mais valiosa do mundo. A BYD é uma daquelas empresas que controla todas as etapas do seu processo de produção, desde a fabricação de baterias e motores elétricos até as peças que compõem o exterior e o interior de seus veículos. Até mesmo os chips de computador e o lítio do qual as baterias deles dependem. Nos últimos anos, a BYD explodiu em popularidade na China e lançou marcas de luxo, off-road e outras especializadas para acompanhar essa demanda. Seus veículos ganharam destaque na Europa, competindo com elétricos e a combustão locais, além de serem populares na Austrália e no Brasil. A BYD oferece vários automóveis de sucesso, mas os mais populares com destaque são as linhas King Plus e Song Plus de veículos elétricos. Ambos são adaptações de automóveis já existentes com motor a combustão, mas isso não impediu que suas versões elétricas ganhassem grande destaque. Os veículos mais novos da linha Xing Plus oferecem uma autonomia de 170 km, ou 373 milhas. Já o Song Plus consegue ir um pouco mais longe. E tem também o Dolphin, um carro hatchback que se tornou quase onipresente na China como um carro subcompacto para famílias. Com sistemas eletrônicos de infoentretenimento internos modernos, o Dolphin alcança uma autonomia de 140 km, ou 211 milhas. E ele foi recentemente lançado em toda a Europa, Oceania, Brasil, Japão, África do Sul e nos países do Sudeste Asiático. O SUV Alto 3 foi projetado com um estilo interno que lembra o interior de uma academia de ginástica. E ele possui uma autonomia de 130 km ou 267 milhas nos modelos padrão. Talvez o mais impressionante sobre a marca BYD seja seu super coupé elétrico de alta performance, o Yangwang U9. Revelado pela primeira vez em abril de 2023, desenvolvido pelo famoso designer-chefe da Lamborghini e da Alfa Romeo, Wolfgang Egger. O U só entrou em produção total em agosto de 2024, mas suas especificações de desempenho são realmente impressionantes. Usando 4 motores elétricos com uma potência combinada de 1000 cavalos, o U9 vai de 0 a 60 em 2,36 segundos e já foi registrado a 309 km por hora, 192 milhas por hora. Possui um sistema de design exclusivo da BYD que redistribui o torque entre as rodas caso um pneu fure em alta velocidade, apresentando possíveis soluções automáticas. Inclui uma função de salto vertical em que as 4 rodas se retraem e lançam o carro para cima, deixando o veículo e motorista por instantes no ar. Depois, temos a SAIC Motor Corporation, anteriormente conhecida como Shanghai Automotive Industry Corporation, a maior das 4 grandes montadoras estatais da China. A SAIC ocupa o 3º lugar no mundo entre as empresas de veículos elétricos e híbridos combinados e o 2º lugar mundial como fabricante de veículos totalmente elétricos. Entre suas marcas diretas e várias joint ventures, inclusive com Volkswagen e General Motors. A SAIC é amplamente bem-sucedida em vários modelos de automóveis e está fazendo tentativas intensas e contínuas para entrar nos mercados europeus. A SAIC lança novos modelos de carros em ritmo acelerado, muitas vezes representando uma fatia alta dos veículos chineses lançados anualmente. Entre os carros mais impressionantes da SAIC está o L, fabricado pela subsidiária IM Motors.
além de uma autonomia elétrica de 115 km ou 382 milhas. O L7 conta com sistema inteligente que permite direção autônoma em rodovias, semi-autônoma em áreas urbanas, chamada remota pelo motorista, e estacionamento automático. Ele também introduz o carregamento sem fio, uma mudança fundamental em relação aos modelos de carregamento com fio, dos quais a maior parte do mundo depende. O LS6, junto ao L7, é um SUV crossover com autonomia de 100 km, 430 milhas, e acelera de 0 a 60 em 3,5 segundos. Sob a subsidiária britânica MG Motor, a SAIC oferece o MG4 elétrico, um carro que pode passar de bateria vazia para conseguir rodar 100 km ou 124 milhas após um tempo de recarga de apenas 5 minutos. Da mesma subsidiária, o SUV crossover ZS inovou na Austrália como o veículo elétrico mais barato já vendido no país, e agora é o modelo mais vendido da SAIC. Ao redor do mundo, também produz um roadster elétrico chamado Saber GTS, com aceleração de 0 a 60 em 3 segundos. 2 segundos, com velocidade máxima de 200 km por hora, ou 124 milhas por hora, e um sistema de entretenimento alimentado pela Unreal Engine 4. Por que não, né? As subsidiárias da SAIC também produziram o Rising Auto F, um carro executivo com autonomia de mais de 660 km ou 410 milhas, e o Rising Auto R7, uma versão SUV crossover com autonomia semelhante. Sua minivan elétrica, a Maxus Me 49, ostenta uma autonomia de 650 km ou 400 milhas e vai muito além das grandes marcas. Há também a questão do desempenho. Os veículos elétricos mais rápidos da China já igualam os principais carros esportivos internacionais. Mencionei o Yangwang Wu9, que atinge 199 km por hora, ou 192 milhas por hora. Mas ele nem é o veículo elétrico mais rápido que a China tem a oferecer. O título fica com o EP9, que alcança 314 km/h ou 194 mph. Com chassi de fibra de carbono, acelera de 0 a 100 em 2,7 segundos e usa sistema avançado de vetorização de torque para distribuir potência às rodas. O Xiaomi Sumax, produzido pelo segundo maior fabricante de smartphones do mundo, é capaz de atingir velocidades máximas de 165 km por hora, com autonomia de quase 800 km e velocidade máxima de 155 milhas por hora. O Hyper SSR pode estar limitado a essa velocidade, apesar de alcançar 165 milhas por hora. Mas ele conta com 1.200 cavalos de potência sob o capô, além de portas tesoura e uma autonomia anunciada de 505 km. Mesmo assim, isso ainda subestima o real alcance da indústria de veículos elétricos da China. Ao excluirmos os carros de passeio familiares, o domínio internacional da China se torna ainda mais evidente. É responsável pela grande maioria dos ônibus elétricos ao redor do mundo, com apenas a empresa BYD já tendo entregue mais de 100 mil ônibus elétricos em todo o mundo, incluindo seus modelos B12 de 2 andares e os articulados B18 e K11. A Geely fabrica ônibus urbanos e de turismo, assim como a SAIC, que produz diversos ônibus elétricos e trólebus para toda a China. No geral, os fabricantes chineses são responsáveis por mais de 5% do estoque global de ônibus elétricos. E esse número não parece que vai mudar tão cedo. Em breve, as empresas chinesas produzirão varredores de rua totalmente elétricos, caminhões de lixo, caminhões de mineração, caminhões baú leves e médios, vans de carga e até mesmo os famosos táxis pretos de Londres. Enquanto isso, a indústria de bicicletas elétricas da China continua prosperando, com uma estimativa de 4 milhões de unidades vendidas em 2023. E esse número só deve aumentar nos próximos anos. No país, marcas estrangeiras de automóveis são pouco relevantes, exceto Tesla e alguns modelos alemães, enquanto as montadoras nacionais, principalmente de veículos elétricos, dominam o mercado. Nos anos 20, a indústria de veículos elétricos da China é a maior do mundo.
2/3 dos veículos elétricos mundiais são feitos por empresas chinesas e mais de 75% das baterias vêm de fábricas chinesas. No intervalo de apenas 4 anos, de 2020 a 2023, as exportações de veículos elétricos da China aumentaram 800%. E hoje, para cada 3 novos modelos de carro que empresas americanas, japonesas e europeias lançam, a China lança 4. No campo da pesquisa, 65% das publicações sobre baterias elétricas vêm da China, contra menos de 12% dos Estados Unidos. Já no lado da produção, é provável que em 2024 mais de 10 milhões de veículos elétricos saiam das linhas de montagem da China, um aumento de 1 milhão e 100 mil unidades em relação a 2023. Para a China, a indústria é simplesmente espetacular, líder global em todos os possíveis indicadores e caminhando para mudar a indústria automotiva mundial de forma definitiva. É fundamental entender que a indústria chinesa de veículos elétricos, apesar de seu poder, ainda está em desenvolvimento. Os fabricantes de automóveis do país ainda estão trabalhando incansavelmente para preencher qualquer nicho que possam encontrar e para elevar os indicadores de desempenho, não apenas além dos concorrentes, mas a um nível em que seus produtos se tornem impossíveis de ignorar no cenário global. Em algumas áreas, os veículos elétricos da China ainda não estão particularmente próximos de rivalizar com os veículos a combustão interna. Para citar apenas um exemplo, a maioria das picapes elétricas do país possui uma capacidade de carga que só pode ser descrita como lamentável. Assim como qualquer tentativa de analisar a indústria de veículos elétricos da China há 10 anos e chamá-la de produto acabado teria sido equivocada, o mesmo vale para agora. Agora, de certa forma, a abordagem parece quase tão simples quanto jogar tudo na parede e ver o que cola. Mas a abordagem da China é sustentada pela matemática simples da inovação em grande escala. Envolva várias empresas em diferentes objetivos, com amplo apoio financeiro e industrial. Os avanços virão mais cedo ou mais tarde em 2024. A queda nas taxas de produção e vendas de veículos elétricos da China não é irrelevante. Tentativas de usar essa queda como alerta para o fim da vantagem chinesa nos veículos elétricos. Isso é simplesmente prematuro. A indústria de veículos elétricos da China simplesmente não está à mercê do consumidor. Pelo menos, não na mesma medida que a do resto do mundo pode estar. Embora a China esteja entrando no que parece ser um período de dificuldades econômicas, sua indústria de veículos elétricos continua sendo uma das principais prioridades. E quase certamente continuará recebendo o apoio do Estado. Isso implica o rápido crescimento da indústria de veículos elétricos da China pôs à prova Estados Unidos, Japão e Europa, embora os veículos elétricos desses países possam competir com a China. Por enquanto, há sinais de alerta por toda parte no horizonte de que o equilíbrio provavelmente vai mudar. Por exemplo, as nações concorrentes da China ficaram substancialmente para trás em categorias como ônibus elétricos e transporte público, vans elétricas e veículos utilitários. Caminhões elétricos de grande porte, como os da alemã Daimler e Cascadia, estão só começando a chegar ao mercado. O carro elétrico médio nos Essinaiwa tem autonomia inferior a 100 milhas, enquanto os poucos veículos elétricos de maior autonomia, mais promissores, estão apenas começando a atingir a paridade de preço com os veículos a combustão este ano. Enquanto isso, os veículos elétricos de longa autonomia da China são feitos por mais marcas, em maior volume e com preços mais baixos. É a empresa que muitos nos Essinaiwa, Europa e Japão veem como principal contraponto ocidental aos veículos elétricos chineses. A Tesla é muito menos leal a esses mercados do que seus consumidores poderiam esperar. Neste verão, os carros da Tesla foram a primeira marca estrangeira de veículos elétricos nos catálogos de compras de funcionários do governo chinês. E isso não foi por acaso. Hoje, a Tesla depende mais da China do que a China depende da Tesla e do fundador da Tesla. O relacionamento próximo de Elon Musk com o líder chinês Xi Jinping é mais uma prova clara à medida que essa situação evolui. Líderes nacionais, com indústrias automobilísticas em expansão, enfrentam pressão para barrar os veículos elétricos chineses. Em vários lugares, essa pressão resultou em ações políticas. No Celerecewa, o presidente Joe Biden sofre pressão há anos para proibir a importação de carros elétricos chineses. Em 2024, o governo dos Estados Unidos iniciou investigações sobre possíveis riscos à segurança nacional causados por veículos elétricos chineses.
tema de preocupação dos líderes americanos. Os riscos do grande volume de dados coletados por veículos elétricos chineses de motoristas e passageiros, incluindo o uso de câmeras e sensores conectados à internet. Segundo a Casa Branca, seguem detalhes sobre a infraestrutura dos Ishi Muswan. Entre as principais preocupações está o risco desses carros serem controlados ou desativados remotamente, possivelmente até da China, e sua proximidade de infraestruturas críticas dos veículos. Atualmente, os Estados Unidos aplicaram tarifas altas aos veículos elétricos chineses, tornando a compra inviável para os consumidores. Mas mesmo agora, a China tem buscado maneiras de contornar essas regulamentações, estabelecendo fábricas no México para que os veículos elétricos produzidos lá e enviados diretamente para os Estados Unidos não estejam sujeitos às mesmas tarifas. Sem as barreiras de preço, os veículos elétricos chineses custam cerca da metade do preço dos americanos, o que significa que a China poderia prejudicar drasticamente a indústria de veículos elétricos dos Estados Unidos. A Aliança pela Manufatura Americana alertou que esse resultado seria, abre aspas, um evento de extinção para a indústria automobilística dos Estados Unidos. A União Europeia elevou as tarifas sobre veículos elétricos chineses em julho de 2024, aumentando os custos para fabricantes de automóveis, até que chegaram a variar de 17,5% a quase 38%, além de uma tarifa de 10% aplicada a todos os veículos elétricos importados da China. Somados, esses controles de preços podem desacelerar o avanço da indústria de veículos elétricos da China, mas simplesmente não conseguem pará-lo. Aumentar tarifas incentiva montadoras chinesas e o Partido Comunista Chinês a baixarem ainda mais os preços dos veículos. Com alguns carros, como o hatchback Sigul, fabricado pela BYD, já sendo mais barato do que veículos americanos comparáveis, mesmo com as tarifas, como a China está fazendo no México. Proibir a importação desses carros da China apenas leva a China a terceirizar a produção, permitindo que os veículos venham de outros países. Os próprios carros poderiam ser proibidos. Isso, porém, pode virar uma amarga guerra comercial com a China, onde o resto do mundo sofreria tanto quanto ou mais que a China. E com a China ainda produzindo seus veículos, ainda tirando-os das fábricas em taxas impressionantes. Não está claro se o impulso que os veículos elétricos da China já têm poderia ser interrompido por qualquer esforço desse tipo. Todos os indicadores apontam que a indústria de veículos elétricos da China veio para ficar. Os veículos que eles fabricam provavelmente circularão pelas ruas dos Estados Unidos, União Europeia, Ásia e outros lugares, no devido tempo. Se esses outros governos globais quiserem ficar no caminho da indústria chinesa de veículos elétricos, ainda há tempo, mas eles vão ter que fazer muito melhor do que fizeram até agora. Obrigado por assistir.